Olá, feliz 2024 na medida do possível. Claro, bem-vindos a mais um Expresso Israel, seu programa de atualidades, as principais notícias do que está acontecendo por lá toda sexta-feira no canal do Instituto Brasil Israel no YouTube. Aproveito para pedir para você se inscrever aqui no canal do IB. Estamos muito perto dos 9.000 inscritos. Você deixa sua curtida, se inscreve e ajuda o IB a ser cada vez maior e chegar cada vez a mais pessoas com informação de qualidade. Toda sexta-feira nós estamos aqui com ela, Daniela Kresh, jornalista, correspondente do IB em Tel Aviv. Tudo bem com você, Dani, dentro de todas essas possibilidades? Um feliz ano novo para você. Que bom estarmos juntas mais um ano. Sim, muito obrigada e muito feliz de estar aqui com você também, Anita. Não que eu não goste de estar com o João, também adoro, mas é legal de vez em quando matar as saudades. E realmente feliz 2024, na medida do possível. Acho que tudo, a partir de agora, é sempre na medida do possível, né? E acho que 2024, espero que ele consiga ser melhor que 2023, não é muito difícil, mas nunca se sabe aqui nessa região, né? Pois é, a gente espera que a gente consiga vislumbrar, né, um desfecho positivo para toda essa situação. E hoje nós, como sempre, a gente vai falar de 3 temas. Então a gente começa o nosso programa falando da batalha na frente sul. Depois a gente vai falar da frente norte, assunto que esquentou muito nas últimas semanas, depois do assassinato, na última semana, né, depois do assassinato do Salah al-Aruri, e por fim a gente fala sobre as grandes derrotas jurídicas sofridas pelo governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Então, nossos 3 assuntos de hoje. Dani, vamos começar então falando sobre como está a guerra em Gaza. Hoje Israel está na terceira fase dessa guerra, digamos, com ataques em Khan Yunis. A gente tem mais de, segundo o Hamas, né, mais ou menos 1% da população de Gaza morreu até aqui na guerra, e a gente tem 2 milhões de refugiados palestinos. Então, esse é o nosso primeiro assunto dentro da batalha na frente sul. Quais as atualizações sobre essa situação? Pois é, né? O ano começou com uma certa promessa e esperança de que Israel iria passar para essa terceira fase, que não é uma coisa imediata e também não é exatamente em todos os lugares, mas essa terceira fase, para explicar para os espectadores, já existia desde o começo essa questão das fases, né? A primeira fase seria o ataque aéreo, né, contra o Hamas na faixa de Gaza, sem incursão terrestre, que foi o que aconteceu nas 2, 3 primeiras semanas depois do 7 de outubro, né, daquele ataque terrorista terrível que deixou mais de 1.200 pessoas, né, não só israelenses, mortos, mais de 10 mil feridos e 240 sequestrados. Então, as 2, 3 primeiras semanas foram de ataques aéreos contra, enfim, posições do Hamas, mas também contra, enfim, quase toda a faixa de Gaza. A gente tem hoje quase 50% dos prédios na faixa de Gaza foram ou destruídos ou afetados, né? Quer dizer, é realmente uma destruição muito grande lá. A segunda fase era a segunda fase era de incursão terrestre, né? Dos soldados, foi o que começou mais ou menos por volta de novembro, quando entraram os soldados israelenses. A gente já tem agora quase 200 soldados mortos desde a entrada o começo dessa segunda fase da incursão terrestre, né? Contando com os soldados que morreram no dia 7 de outubro, já mais de 500 soldados mortos. Muitos soldados mortos nas últimas semanas, né, Dani? No finzinho de 2023, do ano, números que impressionaram bastante, né? Infelizmente. Sim, infelizmente. E a terceira fase, que é essa que a gente está talvez começando agora, né? Não tem um anúncio oficial concreto, existem coisas que uma pessoa fala aqui, fontes que são dadas assim pela imprensa aqui e ali, mas que já está sendo dito aqui também, que essa terceira fase seria a retirada de boa parte dos soldados, principalmente dos reservistas, que têm que voltar para Israel em algum momento para reativar a economia israelense, porque esses reservistas, eles deixaram trabalho, deixaram família, deixaram estudos, né? Quer dizer, são soldados que têm mais de 21 anos, né? Que já deixaram o exército em termos do serviço militar comum, né?
mas que são jovens e que estão no meio da universidade, estão com família, estão trabalhando. Quer dizer, a economia está meio parada, né? Então, eles têm que voltar. Você tem aí 300 mil reservistas que foram chamados, é muita gente em Israel. Diz que Israel só tem menos de 10 milhões de pessoas, né? Então, essa terceira fase seria a retirada da maior parte dos reservistas e retirada também de boa parte das unidades dos soldados comuns, né? Que alguns seriam retirados para descansar, para fazer algum tipo de treinamento, outros seriam mandados para o norte, que a gente vai falar do norte daqui a pouco, né? Então, essa seria a terceira fase. Por quê? Porque Israel já considera que já está controlando, não controlando fechado hermeticamente, mas já está conseguindo ter um certo controle do norte da faixa de Gaza, que foi o começo, a incursão militar começou no norte, né, que é a cidade de Gaza, principalmente, né? E já está também terminando esse controle, digamos assim, em boa parte do sul, sem contar o único lugar que Israel, acho que ele não entrou em incursão terrestre, em Rafah, na fronteira com o Egito. Mas já, inclusive, entrou em Khan Yunis, que é aquele lugar que a gente achava no sul que Israel não iria atuar, porque a maior parte dos palestinos do norte da cidade de Gaza migraram, né, para o sul, no momento em que Israel começou a incursão militar, e aí foram migrando cada vez mais para o sul, que Israel falou, a gente vai entrar em Khan Yunis também, porque o Hamas ele tem duas bases grandes. A primeira na cidade de Gaza, que seria embaixo do hospital Shifa, né? A gente falou muito desse hospital e tudo, e também em Khan Yunis, quer dizer, então esses dois lugares eram importantes, enfim, estrategicamente para os militares, segundo eles dizem, controlar. E então você tem agora quase 2 milhões de palestinos, 80% da população palestina, juntazinha, né, em uma espécie de campo de refugiados enorme em Rafah, na fronteira com o Egito, porque o Egito também não deixa eles passarem para o Egito. Então, Israel vai empurrando eles para o sul, o Egito não deixa eles irem para o Egito, então eles estão 2 milhões de pessoas, é muita gente, você tem aí toda a questão humanitária, Israel muita continua... fome, né? Fome, doenças, tal, e Israel continua deixando, a pedido dos Estados Unidos, mas também por um interesse interno israelense, de que não haja aí um outbreak, né, de vírus e de problemas e questões de saúde também que podem passar para Israel, né, e também uma questão humanitária, que as pessoas morram de fome, e já não tem menor interesse nisso, né? Uhum. Então, realmente existe toda essa questão do que está acontecendo em Gaza com os palestinos e a ideia do exército israelense de que já conseguiu destruir a maior parte da infraestrutura do Hamas na cidade de Gaza e em Khan Yunis. Agora, se você perguntar para mim se eu confio no que o exército israelense está falando, acho que a maior parte dos israelenses hoje já não confia, se é que confiou algum dia piamente. Mas hoje em dia, né, depois do que aconteceu no 7 de outubro, muita gente se pergunta se o que o Exército fala, pelo menos publicamente, pode ser confiável, né? Quer dizer, depois de 2014, quando teve a última grande guerra entre Israel e a faixa de Gaza, o governo, na época também do Netanyahu, dizia, não, a gente destruiu todos os túneis do Hamas, e não vai acontecer mais nada. E olha só o que aconteceu dia 7 de outubro. Quer dizer, então, quando o Exército diz que a gente está controlando a cidade de Gaza, estamos controlando Khan Yunis, destruímos toda a infraestrutura, é muito difícil acreditar, até porque o Hamas continua a atirar contra Israel, se é que você consegue imaginar e acreditar nisso. Sim, até teve uma matéria esses dias no Israel, de fato, que falava sobre isso, que alguns mísseis recentes saíram do norte, do norte da faixa de Gaza, que supostamente é um lugar que Israel declarou que estava totalmente conquistado por Israel, né? E aí acho que também entra uma outra desconfiança, né, Dani, que é a total incapacidade que Israel demonstrou até aqui de recuperar os reféns dentro dessa operação, né? Acho que a gente pode entrar nesse assunto. Então, o assunto dos reféns é muito importante. Só para terminar esse negócio dos ataques, Israel começou meia-noite do 31 de dezembro, meia-noite, né? O Réveillon no Brasil, todo mundo comemorando, o mundo todo comemorando com fogos de artifício, e aqui foi uma barragem de foguetes do Hamas.
Quer dizer, eles atiraram de propósito no Réveillon contra Israel, apesar de que Israel não há muitas festas de Réveillon, muito menos esse ano. O Ano Novo Judaico é em outro momento, então não há festas oficiais de Réveillon. Muita gente comemora, mas esse ano as pessoas estavam com ânimo nenhum de fazer grandes festas. Mesmo assim, teve meia-noite, a grande a celebração aqui foi com mísseis do Hamas contra todo o centro de Israel e sul de Israel. Agora, quanto aos reféns? Os reféns, os números estão mudando muito. Foi atualizado ontem que seriam agora 136 reféns, porque 3 homens que eram dados como desaparecidos, existe todo um processo para identificar se a pessoa foi morta, se não foi morta, se foi levada, não foi levada. Muitos dos reféns que voltaram contaram que viram certas pessoas que antes eram dadas como desaparecidas e agora são dados como sequestrados. Então, mais 3 foram decretados como sequestrados e não desaparecidos. Tá? E os números vão mudando, porque alguns que eram considerados sequestrados são dados como mortos agora, outros não sei o quê. Então, os números vão flutuando de 135, 129, 130. Eu acho que hoje até já mudou de 136 para algum outro número, eu não sei. Mas é mais ou menos isso. E eu acho que eles contam aí também os 4 reféns que estavam na faixa de Gaza antes do 7 de outubro, sendo que 2 deles são cadáveres, estão mortos, mas 2 estão vivos. Quer dizer, estariam vivos, né? A gente não sabe. E começa aqui, quer dizer, já está aqui grande o clamor do povo para uma solução em relação aos sequestrados. Muita gente usando uma faixinha amarelinha, amarela aqui, faixas amarelas nos carros, muita gente com decalques e tal, pedindo a volta dos reféns. Agora, a gente sabe que isso é um dilema, é delicado. Israel, para trazer esses reféns de volta, o Hamas exige fim da guerra, que acabe a guerra, que Israel saia da faixa de Gaza totalmente, que seria manter o Hamas vivo. O Hamas não morreu, não saiu. Israel, o principal objetivo de Israel é acabar com o regime do Hamas em Gaza. E a segunda coisa que o Hamas quer é que todos os presos palestinos que Israel tem, cerca de 7.000, sejam soltos em troca dos 136 reféns. Que a gente nem sabe quantos deles estão vivos. A gente já sabe que pelo menos 20 já estão mortos. Então, desses 136, pelo menos 20 são cadáveres. Né? E eles, obviamente, não falam quem é cadáver e quem não é. Né? E aí eu quero só terminar essa parte dos sequestrados mostrando uma foto da Nili Margalit, que foi uma entrevistada ontem naquele programa Uvda, Fato. É um programa de documentários que tem aqui, muito importante. E essa Nili Margalit, ela é uma enfermeira do Hospital Soroka, e ela foi sequestrada no dia 7 de outubro. Ela morava, né, em Nir Oz, acho que era Nir Oz, e ela era filha, né, porque o pai dela morreu no 7 de outubro, um cara chamado Elial Margalit, vulgo Churchill. O nome dele era Churchill, o apelido dele era Churchill, muito conhecido em Israel, um cara que tinha cavalos, um agricultor muito famoso, foi morto no dia 7 de outubro, e ela é filha dele. E ela foi sequestrada no dia 7 de outubro. Então, ela contou durante 1 hora tudo o que aconteceu com ela, como foi o sequestro, o que ela fez lá. Ela atuou como enfermeira, salvando a vida de reféns israelenses no cativeiro. Ela foi sequestrada descalça. Ela disse que ela ficou 50 dias em Gaza descalça, com a roupa que ela estava. Ela só ganhou uma roupa nova no dia que ela foi libertada, para aquele showzinho que o Hamas fez quando libertou os reféns. E ela disse que ela ficou... Porque ela é enfermeira, ela se voluntariou para tomar conta dos reféns mais velhos, e ela acabou ficando num lugar, porque eles foram separados embaixo da terra. Ela falou, em algum momento, ela já sabia que ela estava a 40 metros debaixo da terra, e ao que tudo indica, ela estava embaixo de algum hospital, talvez o Hospital Shifa, porque ela disse que ela conseguia, eles traziam equipamentos que ela pedia de infusão, para dar... Como é que chama? Não injeções, quando você precisa de líquidos. Transfusão. Transfusão, enfim, equipamentos que ela pedia
eles traziam, então ela provavelmente devia estar embaixo de um hospital, né? E ela pediu também vários remédios. O que ela fez? Primeiro, ela ficou com os velhinhos, mais velhinhos, e ela entrou em mode, né? Ela falou: eu entrei num modo enfermeira. Então ela começou a fazer listas dos remédios importantes de cada um precisava. E começou a mandar, ela fala um pouco de árabe, porque ela trabalha num centro médico que tem muito paciente árabe, então ela fala um pouco de árabe. E ela mandava listas de remédios para trazerem para os sequestrados mais velhos. E ela nunca tinha suficiente, ela tinha que escolher para quem que ela ia dar um remédio sei lá, meu Deus, de coração. O sequestrado precisava de um remédio de coração, que era 2 vezes por dia, mas ela só tinha pouquinhos, então ela dava só uma vez por dia para 2 pessoas. E tudo que ela fez para tentar otimizar esses poucos recursos que ela conseguia, e como ela bateu de frente com os caras do Hamas pedindo mais remédios. E ela conta também que ela viu e esteve junto com ela, estava o único outro mais jovem que estava com ela, era aquele Yarden Bibas, o pai daquelas crianças Kfir esqueci o outro nome do Ariel Bibas, né? Os dois ruivinhos, né? A mulher dele era a Shiri Bibas, a gente não sabe até agora se eles estão vivos ou mortos. E ela conta que ela estava lá do lado do Yarden Bibas no momento em que o pessoal do Hamas chegou e contou para ele que a mulher e os 2 filhos estavam mortos. A gente não sabe se é verdade, mas eles contaram e fizeram um vídeo do Yarden Bibas chorando a morte da família. E que eles queriam que ela contasse para ele. E ela falou: eu não vou contar, vocês é que contem. E aí, enfim, foi incrível esse documentário dela contando tudo o que aconteceu com ela em 50 dias. E ela muito preocupada com o Yarden, achando que ele talvez possa fazer alguma coisa contra si mesmo depois que ele perdeu a esperança que a família estivesse viva. A gente não sabe se ela está viva ou não. E a última coisa que eu queria falar sobre a questão da incursão terrestre é um número horrível que saiu do exército israelense falando de fogo amigo. Segundo o próprio exército, 17% das mortes de soldados dentro de Gaza nos últimos 2 meses e meio, 2 meses, 17% foi fogo amigo ou acidente. Acidente é assim, um tanque passar por cima de um soldado que não viu. Fogo amigo, a gente sabe, né? O cara atirar e achar que está atirando contra um terrorista e é um soldado, né? Números absolutos são 29 dos 170 soldados, até o momento que eles falaram, já tem mais soldados mortos. Mas no momento que foi feita essa estimativa, essa estatística, eram 29 dos 170 soldados que tinham sido mortos por fogo amigo ou acidentes. Isso é horrível, é terrível, mas todo mundo sabe que essas coisas acontecem em guerra. Guerra é o caos, né? Horrível. E o último assunto da Frente Sul é a questão do day after, né? Muita gente diz que Israel precisa começar a discutir, o governo, a nível de governo, começar a discutir qual é o objetivo. Quer dizer, que você tira o Hamas da faixa de Gaza. Ok. E agora? Quem entra lá? Israel vai colonizar a faixa de Gaza? Vai construir colônia de novo, como é o sonho ridículo de alguns dos... Né, que infelizmente, esse assunto também virou muito eleitoreiro, né, Dani? Nesse momento, tem essa briga eleitoral. E aí tem um objetivo de prolongar a guerra, os ministros mais extremistas falando de recolonização, a oposição sendo, obviamente, muito contrária. Então, isso também ganhou tons políticos muito importantes, né? Mas é terrível porque no exterior as pessoas não sabem que esse ministro aí é eleitoreiro, está fazendo coisa de eleitor, e ele só está falando aquilo da boca para fora, não é uma política de governo. E o cara fala, então agora a gente vai reconstruir as colônias na faixa de Gaza. Aí no exterior, quem obviamente já pensa mal de Israel, já fala, olha só, Israel vai construir de novo colônia. E aí os israelenses falam, não, esse cara está falando aí, deu uma entrevista para o seu próprio base política, mas não tem, o cara não está nem no gabinete de guerra, entendeu? Ele não tem menor possibilidade de dizer o que vai acontecer, porque ele não está tomando as decisões nesse sentido, é um cara extremista. Mas isso aí é culpa do Netanyahu e seu governo, né? Quem mandou o Netanyahu
decidir que ele ia, para se manter politicamente vivo e se manter como primeiro-ministro, colocar no governo alguns partidos de extrema-direita, que a gente sabe muito bem quem são, né? O Partido Força Judaica, lá do Itamar Ben-Gvir, o outro partido lá do Smotrich, né? do ministro da Economia. Quer dizer, esses dois caras que não estão, que estão sendo retirados do gabinete de guerra, quer dizer, nunca entraram no gabinete de guerra, eles foram colocados pelo Netanyahu no governo para o governo poder existir, né? Para ele poder ter uma coalizão de mais de 61 cadeiras. Mas os caras ficam falando besteira. Aqueles caras que só abrem a boca e falam besteira. Não tem nada que eles não falem que não seja besteira. E no exterior as pessoas acreditam e acham que é verdade. Aí um deles agora falou que o Israel quer incentivar a imigração dos palestinos para a República do Congo. Pronto, manchetes mundiais que Israel quer retirar e fazer, expulsar os palestinos de Gaza para o Congo. Não tem o menor, isso não está na mesa de negociação no gabinete de guerra ou qualquer pessoa com mais cérebro aqui dentro de Israel. Mas os caras falam isso, né, no canal Fox News daqui, o canal 14, e aí no exterior, quem já quer, obviamente, ver só o viés ruim de Israel, quer dizer, não pega quando algum ministro fala, não, queremos a paz, que não sei o que, isso não sai no exterior, né? Só sai no exterior as besteiras que ministros radicais falam. E aí Israel tem que ficar pedindo desculpas. Quer dizer, o melhor seria que essas pessoas calassem a boca, né? Então, essa é a situação nesse momento na frente sul. Bom, vamos para a frente norte, então, Dani, aqui foi o que mais movimentou o noticiário da guerra na última semana, com a morte do Al-Aruri, número 2 do Hamas. E aí queria fazer uma introdução até que tem bastante a ver com o que você está falando, porque Israel, normalmente, quando é Israel que faz as coisas, né? Tipo, matar alguém, uma operação desse nível de complexidade, Israel fica naquela assim... Não vou falar que fui eu, mas também não vou falar que não fui. Então, Israel estava assim. E aí foram ministros como esses que a gente estava citando, como o Bezalel Smotrich, para o Twitter falar, Israel matou mesmo. Então, isso, eles atrapalham uma questão da guerra de Israel. Eu não estou aqui falando se é certa, se é errada essa postura. Eu estou dizendo que é uma estratégia conhecida e que os próprios ministros amplamente ignorantes em relação a essas estratégias, que não fazem parte do gabinete de guerra, vão lá eles mesmos e colocam Israel nessa posição que o próprio país julgou, o próprio governo não queria estar, né? Então, acho que esse é um ponto importante, pegando esse gancho do que você estava falando. Mas, fato é que morreu o Al-Aruri, que era esse número 2 do Hamas, o braço direito do Sinuar, mas como você, inclusive, explicou para a gente internamente no IBE esses dias, ele era visto mais como um líder, mais identificado com o povo palestino que apoia, parte do povo palestino que apoia o Hamas, por ser um combatente. Ele foi o fundador do braço armado do Hamas, então ele era um ativista, não simplesmente um político, e por isso tinha uma identificação muito grande. E também vi a análise do Henrique Zimmermann no Notícias da Guerra, que teve na quinta-feira, sobre isso ter sido um recado para o Nasrallah, o comandante do Hezbollah, porque eles estavam muito próximos. Israel teria feito esse ataque no Líbano, em território libanês. Então, Dani, quais as consequências para a guerra na frente norte? Também tem analistas que dizem que não é interessante nem para Israel, nem para o Líbano entrar nessa guerra total entre os países. Então, como você está vendo a repercussão da morte do Al-Aruri na última semana? Pois é, eu quero pegar um pouco o gancho que você falou do que o Henrique falou, porque essa mensagem da morte do Salah, a gente fala aqui em hebraico Salah Haruri, né? Mas é Salah El Aruri, mas eu vou falar Salah Haruri, tá? A morte do Salah Haruri, que ele estava na lista dos procurados do FBI, quer dizer, o cara era um terrorista da lista dos maiores terroristas procurados do mundo, né? Então, ele estava na lista de que Israel iria matar, né, justamente depois de 7 de outubro, porque ele era o mastermind, foi o cara que planejou, um dos caras que planejou o ataque de 7 de outubro. É claro que ele não estava na faixa de Gaza, quem está na faixa de Gaza é o Sinwar, o Yahya Sinwar, que é o líder do Hamas na faixa de Gaza, é o Mohammad Def, que é o líder, que é outro líder do Hamas na faixa de Gaza,
E o Salah Harouri, ele é da Cisjordânia. Tá? Então, ele era, na verdade, o cara que tentava trazer o Hamas, a força do Hamas, para a Cisjordânia. Ele nasceu na Cisjordânia, ele era da Cisjordânia. Tá? Ele não estava, enfim, na região nesse momento, inclusive no dia 7 de outubro ele foi filmado lá, comemorando o 7 de outubro lá no Catar, né, junto com o Ismail Haniyeh. Ele era, na verdade, o braço direito do líder do burô diplomático do Hamas, o Ismail Haniyeh. Desculpa, eu confundi, eu falei o Sinwar e o... Só que, assim, nem o Ismail... Quem conhece, né, esses caras aí, falam que nem o Ismail Haniyeh e nem o Yahya Sinwar choraram pela morte do cara, porque ninguém gostava muito dele, porque ele era muito forte politicamente, porque tem uma briga interna, quem é que vai ser o grande não sei o quê, né? E eles também não concordavam em muitas coisas, então ninguém está chorando muito, a não ser os milhares que foram para as ruas chorar pela morte do Salah Harouri por ser um símbolo, né? lá em Beirute, mas o cara realmente já estava no alvo de Israel, mesmo antes de 7 de outubro, obviamente agora muito mais. Né? Agora, é interessante, por que eu queria falar do que o Henrique falou? O Henrique disse que a maneira como ele foi morto, por provavelmente Israel, segundo dizem informações estrangeiras, né? Que a gente em Israel não admite, como você falou, né? Foi uma maneira interessante. Eu queria que você botasse a foto do apartamento onde ele estava. Ele estava nesse apartamento, no segundo andar, de um bairro chamado Darya, em Beirute, no sul de Beirute, que é um bairro xiita, um reduto do Hezbollah. Embaixo desse bairro está o bunker do Nasrallah, do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah. O Hassan Nasrallah, ele é amiguinho do Hamas, né, porque os dois são desse eixo xiita, proxies, né, do Irã, e os dois meio que, por mais que eles não concordem em muita coisa, até porque os palestinos de Gaza são sunitas, por incrível que pareça, apesar de eles estarem nesse eixo xiita, existe, obviamente, uma colaboração entre Hezbollah e Hamas por conta aí do amigo em comum, que é o Irã, né? Então, o Nasrallah iria se encontrar com o Salah Harouri nesse mesmo dia. O Salah Harouri, ele passou nesse prédio aí, nesse apartamento, e algumas horas depois iria se encontrar com o Nasrallah. Aí que vem a questão do recado, porque Israel, o ataque contra esse apartamento específico, onde tinham 6 membros do Hamas, além do Salah Harouri, só tinham membros do Hamas, não tinha ninguém do Hezbollah lá, e foram, parece que 2 mísseis, ninguém sabe se foram mísseis guiados, se foram jatos ou drones, que atacaram esse apartamento, não morreu mais ninguém, só os 7 membros do Hamas. E aí que vem a questão da mensagem para o Hezbollah. Pode ser uma mensagem do tipo, a gente sabe muito bem o que está acontecendo, e a gente sabia muito bem que ele iria encontrar com Hassan Nasrallah em algumas horas, e a gente podia ter matado Nasrallah, tá? Então a gente sabe onde está o Nasrallah, a gente podia ter matado ele, a gente sabe tudo que está acontecendo, essa é uma mensagem. Mas essa mesma mensagem significa o seguinte, Nasrallah, olha só, não matamos você, não matamos ninguém do Hezbollah, não queremos incluir o Hezbollah na nossa guerra. A gente agora está lutando contra o Hamas. Então, não se envolva. Tá? Então, essa é a mensagem. Não foi mensagem, Nasrallah, podemos matar você a qualquer momento. Porque Israel já sabe onde o Nasrallah está. Pode jogar uma bomba maior lá e chegar no bunker, mas não quer fazer. A mensagem foi, Hezbollah não se envolva. Tá? Então, essa é a grande mensagem que Israel quis passar. A gente está lutando contra o Hamas, a gente matou gente do Hamas, a gente matou o Salah Harouri, que está na nossa lista, junto com Haniyeh, Mushir al-Masri, Mohammed Def e Yahya Sinwar, né? Tem um grupo de pessoas que Israel prometeu que vai matar, talvez não esse ano que vem, daqui a 10 anos nenhum desses vai estar vivo, tá? Assim como Israel fez depois do ataque de Munique, né, no atentado de Munique. Mas a ideia foi essa, não se envolva. E aí a grande pergunta é, o Nasrallah vai se envolver ou não?
porque o Nasrallah ele estava recebendo esse pessoal do Hamas no seu próprio bairro, na Dáquia, como um grande host, né? Os caras estavam lá meio sob proteção do Hezbollah. Fora isso, o Hezbollah e o Hamas eles colaboram contra Israel, né? Então o Hezbollah vai tomar as dores do Hamas e vai atacar Israel porque o Israel matou um cara do Hamas no bairro do Hezbollah. O que o Nasrallah vai fazer? A gente pensando, se colocando na cabeça do Nasrallah, é um dilema para ele também. Porque se ele não fizer nada, é uma coisa do tipo, eu sou fraco, eu fui humilhado, o cara foi morto no meu bairro, inclusive poucas horas antes de se encontrar comigo, quer dizer, os israelenses têm olhos aí e ouvidos e sabem tudo que está acontecendo aqui. E o Hamas, nós apoiamos o Hamas, então temos que não deixar barato isso. Por outro lado, o Nasrallah, ao que indica, todos os analistas indicam, não tem interesse agora em começar uma guerra contra Israel. Primeiro, porque o Nasrallah gosta de surpresa, e agora não seria uma surpresa ele começar uma guerra contra Israel. Israel já está preparado. Israel já está no norte, né? Aquelas unidades que foram lançadas, já tem um montão de coisa acontecendo. Daqui a pouco eu vou falar o que está acontecendo no norte, né? Já tem uma guerra acontecendo lá. Então, para o Nasrallah também, o Nasrallah está sendo muito pressionado também pelo próprio governo libanês, porque se o Nasrallah atacar Tel Aviv, o Nasrallah tem muito mais bombas e mísseis do que o Hamas. Se o Nasrallah atacar Tel Aviv, atacar Haifa, o domo de ferro, o sistema Hetz, né? O outro sistema que Israel tem de lasers, não sei o quê, não sei se para. Vai morrer muito israelense. E aí Israel vai acabar com a Dáquia, vai acabar com Beirute, assim como está fazendo com Gaza. O Líbano quer isso, entendeu? Então, é um problema um grande problema do Nasrallah nesse momento. E só para terminar, que a gente já estava falando muito, só para terminar, a gente não, eu, né? Só para terminar, já está acontecendo uma guerra. Inclusive, os moradores do norte de Israel, mais ou menos 100 mil israelenses que foram deslocados e são refugiados dentro do próprio... Hoje em dia, tem 250 mil israelenses que não têm casa, que as casas foram ou destruídas ou os caras não podem habitar lá. Gaza é 2 milhões, mas Israel é 250 mil pessoas. Também tem refugiados, tá? Dentro de Israel. E eles, todos os... Né, quem já veio para Israel, Kiryat Shmone, Metula, Manara, Baram, sei lá, toda a fronteira com o Líbano foi evacuada. São dezenas de milhares de pessoas que não estão nas suas casas. Inclusive, pelas contas que o Canal 2 fez, 250 casas foram destruídas no norte de Israel. 250 casas destruídas por bombas do Hezbollah. Então, já há uma guerra no norte. 250 casas destruídas, algo em torno de 700 mísseis, 700 alertas contra mísseis desde o dia 7 de outubro, tá, que foram lançados contra Israel, do norte, né, do Líbano, pelo Hezbollah e pelo Hamas também no norte, mas também pelo Hezbollah. Quer dizer, já há uma guerra, mas ela não chega ainda àquele ponto de que é uma guerra. Porque aí, se chegar a esse ponto, Israel vai ter que destruir, né? Os israelenses vão lá atacar a Dáquia, vão atacar Beirute, entendeu? Então, tá numa coisa assim, para ser guerra tá aqui, tá chegando aqui nesse nível, tá por aqui. Será que vai passar essa linha de guerra? Isso que a gente vai ver nos próximos dias, próximos capítulos. Exatamente. Então, no norte, a situação também é bastante tensa. E como a Dani falou, lá no primeiro bloco tem a possibilidade do deslocamento de soldados que estavam no sul para irem para essa frente norte também, por essa tensão crescente na região. Dani, agora a gente vai sair um pouco do âmbito da guerra nos campos de batalha e falar sobre a guerra do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o governo dele na justiça. Então, a gente teve aí duas informações relevantes na última semana de derrotas do Netanyahu na justiça. Vou ser muito sincera com você. A primeira eu sou capaz de entender, a segunda não entendi nada. Então, eu estou aqui ansiosa pela sua explicação. Mas, só para a gente ter um breve resumo, no início, a Suprema Corte rejeitou o fim da cláusula de razoabilidade,
Isso fazia parte do pacote da reforma judicial. Em Israel não existe uma constituição, mas existem leis básicas, e dentro dessas leis básicas estava a cláusula de razoabilidade, em que o Supremo Tribunal de Israel podia impedir algumas decisões do governo baseado na razoabilidade. Ela em si, eu acho que ela não é uma lei básica, a Dani vai dizer, mas ela é baseada nas leis básicas. Por quê? Quando o governo tomava uma decisão que infringia uma lei básica, entrava o princípio de razoabilidade para dizer isso não é razoável, porque isso vai contra as nossas leis básicas. É muito parecido, inclusive, com o que faz o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, basicamente. O Brasil também tem lei da razoabilidade. A legislação baseada na Constituição, né? Que é o princípio da lei do país. E a segunda foi a Suprema Corte, a segunda decisão foi que a Suprema Corte barrou a entrada imediata, a vigoração imediata da lei do impedimento. Essa não entendi nada, estou muito ansiosa para a sua explicação. Então, vamos lá. Conte-nos. Ok. Então tá, a lei da razoabilidade, como você falou, a cláusula da razoabilidade, como você falou, era uma das coisas mais importantes da tentativa, né, do governo Netanyahu de enfraquecer a Suprema Corte de Israel, enfraquecer o poder judiciário em Israel, para fortalecer, obviamente, o poder legislativo e executivo, que em Israel é praticamente a mesma coisa, quer dizer, o governo israelense, que é uma coisa que a gente sabe que sempre, né, autocratas, autoritários tentam fazer nos países, aumentar a sua força e diminuir a força dos poderes que podem criticar, né, as suas decisões. Então, essa cláusula da razoabilidade era uma das ferramentas que a Suprema Corte poderia usar e pode usar para criticar decisões de ministros e do primeiro-ministro de Israel. Olha, você não pode fazer isso não porque não é razoável, não soa muito bem, não pode fazer, porque vai contra a lei básica e tal e tudo. A cláusula da razoabilidade era uma cláusula, que está nessa caixa de ferramentas da Suprema Corte para usar para criticar decisões do governo. Existem outras cláusulas, não tem só a razoabilidade, mas a razoabilidade foi atacada. E para atacar essa cláusula da razoabilidade, dizer, olha, a partir de agora o Supremo não pode usar a razoabilidade como uma ligação contra uma lei do governo, essa decisão ela foi aprovada como se fosse uma lei básica. Tipo, eles o governo de 64 pessoas aprovaram que não existia mais a cláusula da razoabilidade, o Supremo não pode usar a cláusula da razoabilidade, e envolveram, né, colocaram uma assinatura embaixo dessa lei, né, que não pode mais usar a cláusula da razoabilidade, como se fosse uma lei básica. O fato de que não pode usar a cláusula da razoabilidade. E a Suprema Corte falou assim, primeiro, vamos decidir duas coisas aqui. Primeira coisa, vamos decidir se é constitucional, né, acabar com a cláusula da razoabilidade. Decidiram que não é constitucional. Quer dizer, já não tem Constituição, mas eu vou usar essa palavra. Né? Então, de 7, os 15, são 15 juízes de Israel, né? No Brasil seriam ministros, aqui são juízes. Os 15 ministros foram chamados para decidir, e nunca aconteceu isso, foi a primeira vez na história de Israel que os 15 ministros foram chamados para a bancada. Tá? Dos 15 ministros, 8 disseram não pode entrar em vigor, é inconstitucional acabar com a cláusula da razoabilidade, é uma ferramenta que nós temos que ter, ok? 7 não. Ok, então foi uma coisa meio dividida, um a mais, tá, não sei o quê. Só que mais importante do que isso é que 12 dos 15 ministros falaram vocês fizeram tudo errado, porque vocês dizerem que essa lei contra a cláusula da razoabilidade é uma lei básica, é como se fosse uma lei constitucional, um negócio assim, minúsculo de uma ferramentinha, não sei o que, vocês chamarem isso de lei básica, é como se vocês estivessem rindo da importância das leis básicas. As leis básicas são coisas muito mais importantes do que isso. Vocês não podem, por 64 contra, sei lá, o resto da oposição, dizer que uma lei qualquer contra uma ferramenta do Supremo é uma lei básica. Quer dizer, então, a partir de agora, de 12 ministros dos 15 falaram que, a partir de agora, por causa desse precedente, a Suprema Corte tem o direito de cancelar ou de rejeitar leis básicas que forem promulgadas pelo Knesset. Isso nunca tinha acontecido. Leis básicas é como se fosse a Constituição, você não pode dizer não pode fazer, entendeu? É constitucional. Só que por causa
esse truque que o governo fez para tentar acabar com a cláusula de razoabilidade e, por isso, vestir essa lei como se fosse uma lei básica, o Supremo falou: vocês não só estão aí acabando com uma ferramenta que é inconstitucional, vocês acabarem com ela, como vocês também tentaram fazer que ela fosse uma lei básica. Quer dizer, isso não pode de jeito nenhum. Então, a partir de agora, a gente também vai poder julgar se uma lei básica que um governo promulgar é constitucional ou não. Isso nunca tinha acontecido, isso é um precedente Abriu histórico. Precedente. E é uma grande derrota para o Netanyahu, porque agora ele pode tentar ficar inventando aí que vai... Lei básica, acabou o Supremo, lei básica. E o Supremo falar assim, não, meu filho, entendeu? Você não pode fazer isso, sabe? Não pode... Qualquer coisa é uma lei básica, porque você inventou e por maioria simples você faz uma lei básica. Não, não é, entendeu? E, obviamente, isso aumenta também as discussões sobre o fato de que Israel precisa de uma Constituição e acabar com esse negócio de lei básica, entendeu? Que tem esses truques jurídicos que podem ser feitos, né? Agora, a segunda coisa que você queria entender, vamos tentar explicar. A segunda coisa é que o Supremo Tribunal, isso tudo na mesma semana, tá? Na mesma semana. Essas derrotas foram na mesma semana, comecinho de 2004, foi horrível para o Netanyahu, porque não só ele não conseguiu esse grande... A única coisa que eles tinham conseguido passar, que eles tinham conseguido aprovar da reforma jurídica, né, do golpe jurídico que eles estavam tentando fazer, a Suprema Corte falou, não, senhor, acabou. Então, a reforma jurídica provavelmente acabou ou morreu, tá? Até porque tem guerra, ninguém está mais interessado em reforma jurídica nesse momento. Agora, a segunda coisa que o Netanyahu perdeu nessa guerra jurídica foi que o Supremo Tribunal, na quarta-feira, bloqueou de entrar em vigor imediatamente, quer dizer, vai entrar em vigor no próximo Knesset, depois das próximas eleições, não agora, não imediatamente, a chamada, uma mudança na lei do impedimento. O que é a lei do impedimento? Lei do impedimento é quando um funcionário público, o primeiro-ministro, um ministro, qualquer um, não pode fazer o seu dever, tá? Está doente, está com demência, morreu, sei lá o quê. Então, isso chama-se impedimento. O cara está impedido, aí entra o vice-presidente no lugar, ou o vice-ministro, sei lá o quê. Tem toda uma lista do que é um impedimento. O que impede alguém, principalmente o primeiro-ministro, de fazer o seu governo, né? Então, são coisas assim, tipo, tá no exterior, e aí é temporário, né? Aí entra aí o vice-primeiro-ministro, o líder do governo, não sei quem, é primeiro-ministro enquanto o cara está no exterior. Então, isso aí é impedimento temporário. E o impedimento que é não temporário, que é impedimento mesmo, o cara não pode ser mais primeiro-ministro. Até hoje, era basicamente coisas relacionadas à saúde. Teve, como o Ariel Sharon, que teve um evento, né, problema... Ele foi um AVC? Ele teve um AVC, e aí, então, está impedido, né? Ficou impedido de continuar no seu cargo. Então, o que vai acontecer, tal e tudo. E aí, a Suprema Corte, ela tinha aventado a possibilidade de impedir o Netanyahu, quer dizer, houve, na verdade, um pedido, a Suprema Corte não aventa nada, ela como é que chama? É provocada mesmo isso. Ela é provocada. Então, houve uma provocação de uma ONG aqui pela melhoria do sistema democrático, né? Foi provocado a decidir se o Netanyahu deveria ser impedido de continuar a ser primeiro-ministro, isso foi alguns meses atrás, porque ele se envolveu na questão da reforma jurídica. E o sistema jurídico nacional tinha dito para ele, quer dizer, esqueci o nome, consultora jurídica, procuradora-geral, tá? Tinha dito no começo do ano passado, no momento em que o ministro da Justiça começou com a tentativa de fazer essa reforma jurídica, essa promotora falou assim, Netanyahu, fica calado, você não pode se envolver. Por quê? Porque você está sendo julgado em 3 casos de corrupção. Você não pode fazer nada relacionado com justiça. Você não pode se envolver em nenhum tipo de mudança do sistema jurídico, porque você é réu. Você é réu desse sistema. E o Netanyahu falou, ok, não vou me pronunciar. Mas teve um certo momento, aconteceram certas coisas, eu não vou entrar em detalhes, né, porque é muita coisa, que o Netanyahu falou, vou entrar, a partir de agora, aconteceu uma coisa específica lá, que ele falou, a partir de agora eu estou livre e eu vou entrar nessa questão jurídica e vou lá, e você é a favor da mudança jurídica e do golpe jurídico em Israel, tá, não sei o quê.
E aí foi quando essa ONG falou assim: opa, Supremo, tem que impedir ele, porque ele não tinha que se envolver. Ele é réu, ele não pode se envolver. E aí o Netanyahu falou: mas peraí, eu posso ser impedido de ser primeiro-ministro se eu me envolver? E aí começou todo um truque, toda uma, né, pessoas em volta dele, a equipe jurídica dele, fizeram essa tentativa de lei, que é que a partir de agora, imediatamente, não pode impedir um primeiro-ministro por questões jurídicas. Só se o cara teve um AVC ou qualquer coisa assim. Só por questões de saúde. Então, o que o Supremo falou? Que, quer dizer, eram 11 ministros, então foi 6 contra 5 novamente, foi meio, né, bem apertado. Dá para ver que o jurídico está dividido, né? O Supremo está dividido, né? Tá, 55% são mais da esquerda, 60%, aquelas coisas assim. Aliás, isso é muito preocupante, né? Porque, enfim, só mudar um juiz que isso poderia mudar. Mas, por 6-5, o Supremo disse o seguinte: ok, vocês querem, então, que a partir de agora a gente não possa impedir um primeiro-ministro de continuar a ser primeiro-ministro por esse tipo de questão, que seja só, sei lá, saúde, não sei o quê, beleza. Mas vocês fizeram isso por uma questão pessoal do primeiro-ministro Netanyahu. O objetivo da lei que vocês fizeram não era mudar o sistema jurídico israelense para a melhoria do sistema jurídico. Não, vocês fizeram isso para blindar o Netanyahu de ser impedido de ser primeiro-ministro. Não pode. Ok, essa lei faz sentido para o próximo governo, não para agora. Tá? Então, deu para entender? Deu super. Finalmente. Então, o Supremo falou: beleza, essa lei tá boa, a gente, quer dizer, não é que a lei tá boa, nós achamos que essa lei é constitucional. Ok, pode passar, mas não agora, porque agora é pessoal e não pode ter lei pessoal. Então, claro, essa lei passa, mas só depois das próximas eleições. Acho que ficou muito claro para todo mundo, né, que como eu estava na dúvida. Dani, quero te agradecer muito por esse primeiro Expresso Israel. Olha, gente, ficou comprido, mas 2 semanas sem falar, né, sobre o que está acontecendo. Lógico que acumula muita informação, mas passamos a limpo a semana em Israel. Lembrando que se você ainda não se inscreveu aqui no canal do IB, por favor, se inscreva, deixe seu like aqui no programa. Dani, muito obrigada e nos vemos na sexta-feira que vem para mais um Expresso Israel. Beleza, obrigada, Anitta, e nos vemos. E eu acho que não ficou tão grande assim, não. Parece que as pessoas gostam até quando fica um pouquinho maior, mais ou menos. O programa está um sucesso. Minutos. Eu acho que foi bom. Se eu conseguir explicar essa questão jurídica para pelo menos uma pessoa, já acho que eu fiz o meu papel. Já fez, porque para mim você já explicou e eu não tinha entendido. Então já está mais que cumprido, mas tenho certeza que muito mais gente vai entender a partir da sua explicação. Um beijo, então, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.